Cegueira. Um dos principais problemas que acompanham as pessoas, impossibilitando da pessoa enxergar. E eu acabei tendo esse problema desde que eu nasci, e ela me acompanha desde o início, como uma velha amiga. Quando era para nascer, minha mãe acabou tendo contato com alguém com rubéola. E isso pode ser muito ruim, pois pode gerar problemas para a criança, pois pode gerar cegueira, surdez e até problemas respiratórios. Eu não sei que caminho eu peguei. Pode ter sido mais fácil ou não, já que um dos caminhos também eu poderia ter problema respiratório. Por mais que eu enxergasse e ouvisse de boa, o pior poderia ter acontecido, eu não conseguir respirar direito e né. E por causa da rubéola, eu acabei nascendo com catarata congênita, que poderia facilmente ter feito eu ficar cego permanentemente. Mas minha mãe, ela acabou achando profissionais que me ajudaram. E depois de muitas cirurgias, acabou que conseguiram, de uma forma, salvar minha visão parcialmente. Eu não conseguia enxergar como a maioria das pessoas normais conseguem, já que, por exemplo, o meu olho direito, ele tinha um péssimo campo de visão, não dando para enxergar tanto em volta assim. Mas ele conseguia enxergar letras e essas coisas, o que eu utilizava para a leitura. Já o olho esquerdo, ele tinha um bom campo de visão, mas ele não conseguia ler. Isso atrapalhava e ao mesmo tempo ajudava, já que ambos eles se complementavam de uma forma até que estranha. E para treinar minha visão e coisa do tipo, meus pais eles me trouxeram uma coisa que foi mágica para mim, as animações. Nossa, era meio mágico e tudo. Acho que por causa disso eu acabei gostando muito mais de animações e jogos um pouco mais coloridos do que séries e filmes com pessoas reais. E por causa disso eu acabei vendo muito Cartoon Network, Disney XD, que fizeram parte da minha vida, com vários desenhos importantes. Algumas coisas podem acabar sendo por escapismo, já que, por exemplo, eu ia pra escola, mas ela era muito longe, principalmente porque dos amigos que eu fazia, eles eram até mais longe ainda pra se encontrar. O que me fez demorar muito tempo para eu acabar encontrando qualquer pessoa. E por ficar em casa muito tempo, eu acabei vendo muitas animações e os vídeos no YouTube. Principalmente por causa da época que era o auge do Minecraft e FNAF estava entrando na sua ascensão. Principalmente como os canais como o Soulzones, eu via também Authentic Games, Colônia Contra-Ataca, que foram muito importantes para mim e em quesito jogos. Que por sorte eu tive o PlayStation 3. Eu sei que pro Brasil é mais fácil ter um PlayStation 2, por exemplo. Eu também tinha, mas eu acabava preferindo muito mais o PlayStation 3. Eu conheci muitos jogos importantes, como o Sonic Unleashed, o Sonic Generations, que deve ter sido o meu primeiro jogo que eu zerei. Ou talvez tenha sido Angry Birds Epic, mas isso talvez seja outra história. Além disso, tive o PlayStation 4, que me trouxe outros jogos importantes. Afinal, não dá pra esquecer facilmente o tempo que eu fiquei jogando Plants vs Zombies Garden Warfare 2. Além disso, tive uma grande figura na minha vida, o meu irmão, que acabou me apresentando muita coisa, como Uncharted, Assassin's Creed e principalmente os animes. Acho que é meio genérico Naruto ter sido meu primeiro anime, mas isso até que foi por pouco. Já que pouco tempo depois começou a ser transmitido a saga do Majin Buu de Dragon Ball Kai. E ainda estava lançando o dublado Dragon Ball Super. O ponto é, eu aproveitei que na época o meu olho direito ele ainda conseguia enxergar legendas. Que na época ainda não existia dublagem. Já que a Crunchyroll ainda estava engatinhando e a Funimation ainda nem existia. Isso me levou a Sword Art Online ser meu primeiro anime legendado. Que infelizmente virou um consenso que a segunda parte de Saul é bem questionável. E acho que isso deve ter ampliado ainda mais na pandemia, já que eu, por ter me mudado de casa, acabei conhecendo muita gente, principalmente pessoas que eu falo hoje em dia. Conheci vários animes e coisas que eu gosto até hoje, como minha animação favorita, vulgo Casa da Coruja. Animes favoritos, como ReZero e Black Clover, que principalmente a Black Clover só tinha 50 e poucos episódios dublados naquela época. E dava pra jogar jogos que precisavam de legenda. E mesmo assim, naquela época, eu já tinha dificuldade por causa da minha visão. E às vezes perdi alguns diálogos em Assassin's Creed 2, por exemplo. Ou também Batman Arkham Asylum, que era um jogo que eu ainda tinha que ler e ainda era em inglês. Por mais que era um jogo que era até simples de se entender, o fato de perder diálogo é meio paia. Mas infelizmente
De uns anos pra cá, o meu olho direito rolou alguns negócios que fez com que minha córnea fosse rasgada. E eu tivesse que passar por algumas cirurgias de transplante, que colocou uma córnea que, para tampar meu olho melhor, ela era um pouquinho opaca. Isso deixava as coisas meio embaçadas. E além disso, meu olho esquerdo ele estava tendo alguns problemas, que depois de um tempo ele acabou, infelizmente, tendo um deslocamento de retina. Eu acabei ficando cego de um olho. E isso acabou piorando minha vida, já que o olho que eu tinha o campo de visão eu perdi. E o olho que eu enxergava letras tá meio embaçado. Isso é muito ruim. Mas eu ainda continuei. E esse ano, em específico, foi muito importante pra mim. Eu já tinha o sonho de se tornar criador de conteúdo há muito tempo. Mas nunca tive vontade, eu tinha bastante medo. Eu já tive vários nomes. O primeiro nome desse canal era O Metamorfo. Esse sonho era meio quieto ainda, mas algo mudou. No meu aniversário, em abril, eu acabei criando um pequeno quiz, que era para saber do quanto as pessoas acabavam me conhecendo. E por alguns motivos, eu acabei voltando a conversar com muitas pessoas. Principalmente o pessoal do Encontro de Idiotas, que estenderam a mão pra mim. Eu acabei começando a participar das lives e tudo. Eles me ajudaram com muitas coisas e serviram muito como uma motivação incrível pra mim. Por causa deles, eu acabei começando a editar vídeos. O da vida só não vence de Garfield Kart. Putz, eu vou banir o Zanella da Cal. Qualquer coisa ele cair, ele não fala mais. Nunca mais. Tudo começou numa exposição de ciências da Oscorp, quando o nosso amigo Peter Parker foi picado por uma aranha geneticamente modificada. Como assim, pai? Os caras tá no teto querendo me matar. Mas, pai... Eu tenho um pouco de vergonha do meu primeiro vídeo. Por mais que esse vídeo do skate não seja um dos melhores vídeos, talvez até meio paia comparado com o que eu já fiz, eu acabei gostando. Ele acabou servindo como uma evolução pra mim. E por causa dos vídeos, eu acabei criando coragem pra algo. Eu sempre gostava de desenhar. Por mais que não ficasse muito feio minhas coisas, eu gostava. Até que o problema que eu falei da córnea fez com que eu não conseguisse enxergar as linhas direito no papel. E já era meio difícil enxergar no digital. Mas existia uma forma. A pixel art. Eu não pensei que seria tão útil, mas eu acabei gostando muito. Acho que todos conseguem ver. Tirando essa thumb, que foi o Kitsune que fez, eu tento sempre desenhar as thumbs, porque é um estilo que eu gosto bastante. Eu fui de umas coisas meio grotescas antigamente, até para as coisas que eu consigo fazer agora e me orgulho de ter feito. Eu tentei, e isso pra mim foi muito bom. Ainda é muito difícil pra mim, já que, por exemplo, eu não consigo mais direito ver coisa legendada. Ou ler, por exemplo. Eu demorei muito, mas comecei a ler Ultimate Spider-Man recentemente. Por mais que eu demorasse uma década pra ler cada balão. E outras coisas que também dependem. Por exemplo, o vídeo que eu editei pro Encontro de Idiotas, do especial de Halloween, foram 2 jogos. O primeiro eu editei e o segundo eu não consegui enxergar, porque o jogo era escuro pra caramba. E acabou que eu tive que pedir pro Kitsune editar. Maldito seja aquele jogo. Resumindo. E coisas que dependem do dia. Vou dar o exemplo de Hollow Knight Silksong, que eu vou evitar spoilers, mas existe essa boss, chamada a Fantasma, que ela é meio pequena e muito rápida. O que fez que um dia que eu consegui achar ela, eu não conseguisse enfrentar, porque minha visão estava meio embaçada no dia. E acabei que eu só fui embora e fui explorar o mapa. Até que outro dia eu fui lá, enfrentei ela e consegui derrotar. Isso é algo incrível que dá pra tentar. E por mais que tenha rolado tudo isso, eu gosto de ser um dito nerd. Essas obras moldaram minha vida e eu quero compartilhá-las com todos. Espero que gostem. Obrigado por terem assistido, pessoas. Eu tentarei ao máximo continuar. E tenham bons sonhos.